Ela é a Teresa da Manhã. Já estamos muito bem acompanhados para falar de uma série que de certeza já ouviu falar ou se calhar até já devorou inteira. Pôr do sol, pôr do sol, pôr do sol, pôr do sol. É sempre bom ouvir a voz do Toy, em qualquer contexto, a qualquer hora. Pôr do Sol, a série que se tornou um fenómeno, passou agora para grande ecrã. O Mistério do Colar de São Cajó é o filme que estreou no dia 3. E temos Henrique Dias, argumentista, guionista, responsável também por todos os diálogos e todas as coisas que viu e ouviu nesta série. Henrique, antes de mais, bom dia. E como é que tu estás? E queria saber se tu és pessoa de acordar cedo ou não. Andei a preparar-me durante 4 dias para cá vir. 4 dias. Como é que é a vida de um criativo como tu? Escreves mais à noite? Escrevo sempre à noite, acabo de trabalhar para aí às 4, 5 da manhã. Às 4, 5 da manhã. E depois dormes, consegues dormir 8 Durmo horas? até ao meio-dia, 1, e a minha vida começa a partir daí. Portanto, Claro. não é fácil. E bem, eu não sei se percebeste, nós passámos a manhã inteira a falar de produções nacionais. A tua equipa baseou-se e inspirou-se também em várias delas para produzir Pôr do Sol. Como é que já deve estar farto desta pergunta, mas queremos saber como é que surgiu a ideia de Pôr do Sol. A ideia surgiu porque o Manel, eu e o Rui tínhamos feito uma coisa que se chamava Desligar a Televisão, e o Manel é hiperativo, e então mal acabou o Desligar a Televisão, queria fazer alguma coisa, tenho que fazer coisas, e ligou ao Rui, o que é projetos, temos que fazer coisas. Ele disse, Rui, não tenho ideia nenhuma, mas o Henrique tinha uma ideia há uns tempos atrás de fazer uma novela a gozar com novelas. Isso mesmo, bora ligar. Fizemos uma chamada por Zoom. Obviamente que a ideia de uma novela a gozar com novelas não é minha, é uma coisa que já o Nicolau Brenner fez, já o Herman fez, já a imensa gente fez, mas pronto, eu andava muito entusiasmado com essa ideia. Juntámos os três, todos dizendo, isto é ótimo, era uma ideia ótima, ainda assim o Rui e o Manel têm imensa experiência de novelas, e então trocámos ali umas ideias, o que é que poderia ser, surgiu logo entre nós a ideia, e se fosse uma família rica, pobre, gêmeas, um cavalo que anda para trás. Cavalo. E coisas completamente ridículas, e percebemos que aquilo tinha pernas para andar, fizemos 5 minutos, um trailer de 5 minutos, mostrámos ao Zé Fragoso, e ele disse, sim senhor, é isto mesmo, nem quero saber mais, façam. Pronto. E nasceu assim. E vocês tiveram então essa liberdade também de... Foi isso. Quando sempre perguntam qual é uma das razões do sucesso do Pôr do Sol, já é a estupidez, que acho que a estupidez é subvalorizada em Portugal. Exatamente. É muito subvalorizada em Portugal. Eu acho que o Conan O'Brien tem aquela frase genial que o humor para ele, e para mim também, encontra-se ali num cruzamento entre a inteligência e a estupidez, ou num diagrama de Venn. E é isso que eu acho que ele está. Portanto, em Portugal ninguém liga muito à estupidez, e deviam, porque a estupidez é sempre um bom ponto de partida para muitas coisas. Neste caso, fizemos esses 5 minutos, e eu acho que o facto de termos esta estupidez e do Zé Fragoso e a RTP nos darem liberdade total foi uma das razões para as coisas correrem bem, porque ninguém se intrometeu no nosso trabalho, não nos disseram tem que entrar este ator, aquela atriz, não disseram o texto aqui tem que ir mais para ali, não, deram-nos liberdade total. Claro que o Fragoso ia vendo, ia acompanhando, mas tivemos total liberdade, e eu acho que isso foi uma das razões para as coisas correrem também. E como é que se faz aqui o equilíbrio entre um tom satírico e um respeito por todas estas produções? Eu acho que o facto de ter sido feito por pessoas que fazem novela ajudou-nos muito. A maior parte das coisas que nós vemos feitas, que brincaram com novelas, era feita por pessoas que não faziam novelas. Isso pode parecer um pouco sobranceiro. Nós aqui tínhamos um realizador de novelas, um ator que já tinha feito novelas, o Rui, todos os atores que entraram tinham feito novelas, ou seja, estávamos a trabalhar um bocadinho com a prata da casa. E eles brincarem com eles próprios não é uma coisa tão ofensiva ou tão... pode não ter uma certa agressividade que ser atores que não fazem novela brincar com novela. Que acho que também tem legitimidade, mas pode parecer um pouco sobranceiro. Aqui não, eram as próprias pessoas do meio que faziam. E depois tiveste de criar alguns dos pormenores que deram vida e essa estupidez engraçada à série, como por exemplo o nome Bourbon de Linhaça. Ninguém se vai esquecer deste nome. Quão divertido é que é sentar-te com uma equipa de criativos também, acredito que teus amigos, e pensarem nestes pequenos pormenores, nomeadamente este nome. Não, a parte engraçada é quando estou com o Rui e com o Manel, ajustarmos ideias para o ar e tudo, mas isto é uma fase muito genérica do projeto, ou seja, vamos ter ricos, vamos ter pobres, vamos ter uma gêmea, vamos ter aquilo, são coisas muito no ar. Depois o facto de sentar-me a escrever, que isso eu faço sozinho, na primeira temporada, com a ajuda do Roberto Pereira a preparar tudo, mas depois a escrever, ou seja, é muito solitário e não é nada divertido. Estou a imaginar-te assim à noite com pilhas de livros à volta. Não é muito livros, é as minhas cadelas à minha volta, música, e enquanto a minha namorada está acordada, chateá-la com isto tem graça. Ela, sério, agora não, é meia-noite. Mas vê lá, ouve lá, tem graça, pronto. A fazer os testes. Isto foi um fenómeno. Eu não sei se vocês estavam à espera da dimensão que acabou depois por ter Pôr do Sol. Não. Não estavam à espera? Não, eu tinha convicção, o desejo que a coisa fosse correr bem. Era mais otimista, mas nunca pensei que a coisa ia chegar a este ponto. Foi muito estranho para nós ter
ter a imagem do Rui, pessoas que tatuam a imagem do Rui nos Gêmeos, é uma coisa muito Cara assustadora. tatuada Exatamente. no corpo de outra pessoa. Quando é que percebeste, qual é que foi o momento em que percebeste que estava a tomar proporções diferentes? Quando chegou à política, quando vi Quando chegou à política? sim, numa comissão de inquérito, um deputado do PSD a falar dos Borbão de Linhaça e dizer isto que está a passar, senhor doutor, isto é a mesma coisa do que os Borbão de Linhaça, que tem um cavalo muito valioso, mas corre para trás. Eu achei, depois a Catarina Martins também falou, depois no hemiciclo também houve alguém que disse isto parece os Borbão de Linhaça. Pronto, a partir deste momento percebemos que o fenómeno fez-me lembrar as coisas do Herman há uns anos atrás, quando chegavam ao Parlamento. Acho que quando chega ao Parlamento e entra no discurso político é o melhor sinal que a coisa tomou uma proporção que nós não estávamos à espera. E proporção essa que depois passa para grande ecrã. Como é que foi passar de série para filme? Porque acredito que escrever para a televisão e para o grande ecrã sejam duas coisas completamente diferentes. Não, completamente diferente. Ou seja, é muito mais complicado escrever para cinema. Em televisão a coisa era muito mais básica, não é num sentido pejorativo, é muito mais simples, digamos assim. Tínhamos que ter uma espécie de um gancho no final de cada episódio, tínhamos que saltar em cada episódio, ir a todos os núcleos, o que é que se passava neste e no outro. Quando se vai para cinema é uma estrutura clássica, é fazer 3 atos como se faz no teatro, como se faz no cinema, ou seja, a coisa é completamente diferente e é preciso um pouco mais de trabalho porque tem que haver uma economia de diálogos maior, é bastante mais complicado, mas muito mais, para mim é muito mais interessante e muito mais desafiante. Mas vocês tiveram a hipótese de fazer uma terceira temporada e pensaram, não, é melhor fazermos um filme? Sim, nós tínhamos, obviamente que a RTP, depois do sucesso, insistiu imenso connosco e queria. Se fosse nos Estados Unidos tínhamos oferecido 3 mil milhões de dólares, claro. Cá não. Mas agora já tinhas aparecido aqui com um grande carro. Exatamente, já tinha vindo aqui. Já não ligavas aos teus amigos de antigamente. Nada. Fingia que nem tinha nascido cá, tinha nascido em Paris ou uma coisa qualquer. Mas aqui não, ou seja, insistiram connosco, havia melhores condições financeiras, claro, mas nós achámos que íamos fazer uma coisa. O Seinfeld tem uma frase genial que diz que tudo o que é bom, se for em demasia, torna-se mau. Ele dá o exemplo do bolo de chocolate. Se comes uma fatia é ótimo, 2 é fantástico, se comes 5 começa a enjoar. E no humor isso acontece muito, ou seja, as pessoas levam as séries à exaustão, àquele ponto em que se diz a última temporada já tinha mais graça, isso é assassino. Mas acredito que quando te oferecem essa oportunidade com um Não, pensamos, claro. Ou seja, tu pensas, eu quero de facto fazer isto mais uma vez e até receber este dinheiro, não é? Sim, pensámos, mas a questão é que o risco era grande e depois acima de tudo nós temos mais ideias, eu e o Rui Manuel vamos trabalhar em mais coisas, queremos fazer outras coisas, não queríamos ficar, aqueles atores ficam, atores, produtores, realizadores, ficam ligados eternamente a uma única coisa. Está feito, correu muito bem, e depois é uma coisa que o Manuel diz muitas vezes e com razão, deixar saudades, que é uma coisa que as pessoas não estão habituadas. Deixar saudades é bom. É um bocadinho aquele de toca e foge. Exatamente. Nós sabemos todos que o principal desafio no cinema português é o orçamento e as oportunidades. Portanto, qual é que é a fórmula para se conseguir o que tu conseguiste, no fundo? As oportunidades em que sentido? Ou seja, não há tantas oportunidades de se fazer um filme português como vemos, por exemplo, no estrangeiro. Não, eu acho que o problema do cinema português é outro. Eu acho que o problema do cinema português é que está dividido em duas coisas. Primeiro, um cinema muito autoral, que é feito basicamente para festivais e para um certo tipo de público. Nada contra, acho que deve ser feito, deve ser apoiado, porque é um cinema de vanguarda, que explora, tudo mais. E depois tens no outro lado, outro cinema, que é um cinema profundamente popular, feito com uma operação financeira, que eu já fiz vários, o Corral de Moinas, esse tipo de coisas, e não há nada no meio. Esse é o problema, é que não temos cinema no meio que conta histórias, como o Listen é um bom exemplo disso, é um filme que está no meio, é um filme que é feito com qualidade, mas é um filme que conta histórias, que seja abrangente, que chame o público e que tenha qualidade, ou seja, entre estes dois extremos, um filme totalmente popular, que é feito só para ter espectadores, uma operação comercial, e um filme que é um filme para ganhar festivais e que é ao fim e ao cabo uma forma de arte e uma expressão artística pura e simplesmente, não há nada no meio. E as cinematografias no mundo inteiro estão no meio. Nós começamos a ir ver cinema, a ver o Scorsese, a ver o Star Wars, que são coisas que estão no meio. Nem são umas coisas totalmente... Não são o Jackass, de um lado, nem são um filme do Lars von Trier, ou seja... O cinema começa, pelo menos para um espectador mais jovem, no meio, e depois tudo correr bem. Tu vais começando a gostar e vais começando a descobrir, sim, cinematografias mais alternativas. E em Portugal, esse cinema de meio não existe. Esse é o problema. Estava em falta. Faltavam vocês. Eu não sei se conseguimos, mas foi isso que tentámos. Tentaram. Entretanto, para quem está a pensar em ir ao cinema, ainda não viu, nunca ouviu falar, eu queria que fizesse aqui uma espécie de sinopse. O que é que fala então? Esta é uma prequela da série Pôr do Sol. E o que é que tem assim de tão especial? Para quem não viu a série ou para quem viu a série? É diferente. Vou fazer para quem não viu a série. Para quem não viu a série. Pronto.
Então isto trata de uma família que é das famílias mais poderosas de Portugal, que é uma família que tem basicamente o monopólio da cereja em Portugal e que tem um drama muito grande porque tem uma maldição que faz com que o seu cavalo, que é o cavalo mais caro do mundo, que é o testículo, que é um cavalo de corridas, o melhor do mundo, de repente começou a correr para trás. E isto ameaça toda a família e de repente há uma série de maldições. A cereja da família começa a cheirar a marisco. A cheirar a marisco. Começa a ter sabor a marisco e a cheirar a marisco. Estas das coisas que tu perguntas à tua namorada, o que é que tu achas se cerejas cheirar a marisco? E ela, onde é que eu estou metida? A partir de uma certa hora ela já não me responde. Eu pergunto-lhe, ela tipo, olha para mim e continua a ler o que está a ler, ou ver a série, pronto, não liga nada. Mas pronto, e depois basicamente vamos perceber como é que esta família chegou lá. Há um vilão que é um vilão que parte copos e que é muito mau. E vamos perceber porque é que o vilão se tornou mau, como é que eles se tornaram os reis do Império da Cereja, como é que aquela família nasceu. Vamos perceber a importância daquela família na descoberta do Brasil, que tiveram importância na descoberta do Brasil. Uma série de coisas da história portuguesa que foi tocada pela família Bourbon de Linhaça. Muito bem. Olha, antes de teres embora, tenho aqui um pequeno desafio para ti. Aliás, somos fãs das tuas produções nesta equipa também. Queremos saber se te lembras de alguns dos diálogos que escreveste e se sabes qual foi a personagem e o ator também que disse isto. Vamos a isto? Então, eu já disse... Eu estou aqui a receber indicações no ouvido. Eu já disse que não gosto de ser interrompida quando estou de pé. Detesto mulheres mais altas do que eu. Filipa. Certo? Só há duas certezas na vida. Uma é que tudo se compõe. A outra é que são duas chávenas de água para uma de arroz. Maria da Piedade. Que bom esta frase. Nem imagina a instabilidade que trouxe à minha vida. Antes, isto só ia lá com calmantes e maratonas do Inspector Max. Madalena. Madalena, certo. É a última. Ela tem uma doença rara. É tão rara que não vem na Wikipédia. Isso é capaz de ser o José Carlos Pereira, o médico. O doutor. Muito bem. Henrique, muito bom ter-te connosco nesta manhã de quarta-feira. Nada. Se ainda não viu a série Pôr do Sol, ponha tudo em dia, tem muita coisa para ver e agora pode ir até ao cinema ver então O Mistério do Colar de São Cajó, que estreou dia 3 de agosto. E vai estar enquanto tivermos público, já vamos em 40 mil espectadores, queremos bater o recorde. E apanharam aqui o Oppenheimer e a Barbie. Apanhámos o Oppenheimer, o Barbie e apanhámos as jornadas mundiais da juventude e mesmo assim vamos Tudo. em 40 mil espectadores, portanto queremos mais. Incrível, muitos parabéns, Henrique.